Eu vou apresentar para vocês o Canvas da proposta de valor. O Canvas da proposta de valor, ele ajuda a, a, a formatar, a pensar, a vislumbrar uma ideia de negócio muito mais sólida, muito mais completa, do que simplesmente pensar no produto ou no serviço. No Canvas da proposta de valor, você vai pensar no produto e no serviço, você vai pensar nos benefícios desse produto ou do serviço, você vai pensar nos problemas, nas dores que você resolve do cliente e você vai também pensar nos ganhos adicionais que esse produto ou esse serviço pode oferecer para o cliente. Quando você pensa, quando você discute, propõe ideias para cada uma das partes do Canvas da proposta de valor, você vai ter uma visão muito mais ampla, você vai ter um negócio muito mais competitivo do que se você pensar só no seu produto ou no seu serviço. Eh, Fazendo um pouco desse trabalho, no final, você vai ter uma visão mais ampla do que você pretende oferecer para o seu cliente e, muito provavelmente, você vai ter maiores chances de ter mais sucesso com o seu produto ou com o seu serviço. Esse daqui é o Canvas da proposta de valor. Você já viu isso no outro vídeo, a parte mais conceitual dessa ferramenta. Então, a ideia básica agora é pegar essa ferramenta e utilizar num exemplo, que nesse caso é um exemplo fictício. Eu queria desenvolver, nesse caso, uma startup que vai comercializar produtos e serviços para a terceira idade. Então, a primeira parte que a gente deve trabalhar, junto com a sua equipe, né, junto com o seu time, quais são os produtos e serviços que a sua empresa pretende vender. Então, nesse caso, a gente- nosso exemplo aqui, a gente vai vender, por exemplo, itens de segurança. Então, a ideia é vender itens de segurança para a terceira idade. Nesse caso, são mais segurança, por exemplo, dentro da residência, de locomoção, itens, por exemplo, que você possa ter tapetes, itens para colocar na escada, no banheiro, são itens de segurança. Pensei também em colocar itens de locomoção, que vai ajudar o idoso a se locomover melhor. Isso pode ser desde um calçado, uma bengala, um andador, itens que vai ajudá-lo a se locomover melhor. Vestuário para a terceira idade, roupas e principalmente calçados. Hoje você tem vários calçados aí que são muito bons para a terceira idade. Pensei em vender medicamentos. Eu sei que para vender medicamentos você precisa ter uma autorização especial, né? Existe uma legislação específica para isso, mas a ideia inicial é vender medicamentos e complementos aí para as pessoas da terceira idade. Também pensei em vender itens de qualidade de vida. Itens de qualidade de vida teria uma quantidade maior de itens, né? Então, basicamente, são vários itens aí que vão fazer com que a vida do idoso se torne melhor. Então, basicamente, a gente está pensando, aí, por exemplo, em itens de alimentação, você pode ter algum item associado a algum serviço, viagens, encontros, que aumentem a qualidade de vida do idoso. Então, nessa parte aqui, você apresenta quais são os produtos e serviços que a sua startup pretende comercializar. Em seguida, a gente trabalha aqui com tarefas do cliente. Aqui, basicamente, entenda que são os benefícios que o cliente está comprando. Então, eu pensei que o cliente pode estar comprando conforto. Então, itens que dêem mais conforto para a vida dele. Pode estar comprando também segurança, mais segurança no lar, que tenha um ambiente muito mais seguro para ele viver. Pensei também na questão de que ele está comprando qualidade de vida, comprando segurança em interações sociais. Por exemplo, ele quer ir a algum evento ou quer ir a participar de alguma viagem. Eu poderia vender itens que tornem essa viagem muito mais segura. Um seguro, por exemplo, né, ou uma parceria com empresas de saúde numa determinada região que esse idoso irá visitar, né. Então, aqui, basicamente, a gente pensa em soluções que são benefícios para esses produtos. Então, o cliente, ele compra benefício e a empresa ela vende produtos e serviços. E também, por último, eu pensei em autonomia. O cliente ele vai estar comprando tudo isso para, no fundo, ter mais autonomia na sua vida. Então, esses são as tarefas do cliente, são os benefícios que o cliente compra. Em seguida, esse método, né, essa ferramenta Canvas da proposta de valor,
sugere que você pense em quais são as dores, quais são as dificuldades que esse cliente tem hoje. Então, eu pensei em algumas dificuldades aqui. Por exemplo, acesso físico. Nem sempre o idoso ele tem condições de, por exemplo, ir até a loja. Ou ele não tem condições ou não tem alguém que o leve até essa loja. Então, muitas vezes, o acesso físico a essa solução é muito mais difícil. Pode ter problemas também de acesso financeiro. Nem sempre ele tem condições financeiras de comprar um produto ou um serviço, principalmente se ele tiver que pagar à vista. Pensei também em problemas sobre dúvidas. Muitas vezes o cliente ele precisa comprar um item, mas ele não sabe qual item comprar. Ele precisa comprar, por exemplo, uma cadeira de rodas. Mas qual cadeira de rodas que ele vai comprar? Qual é a mais adequada para a vida que ele tem, para o local onde ele vive? Muitas vezes ele pode ter várias dúvidas em um determinado item, né? Pode pensar também em soluções. Hoje, muitas das soluções para o idoso, elas não são inteligentes. Elas até resolvem muitas vezes o problema do cliente, mas ela poderia ser mais inteligente. Então, ela pode ter alguma dificuldade aí no uso, no armazenamento, em você manusear o produto ou serviço. Então, a gente poderia pensar em soluções mais inteligentes. E tem um outro problema também, né, às vezes até uma dificuldade, que às vezes o produto em si é feio. O produto ele não foi pensado no aspecto visual. Ele resolve o problema, mas ele é feio. Então, eu pensei em algumas dores aqui que esse cliente possa ter. Poderia pensar em várias outras dores. Quanto mais dores, mais dificuldades você pensar do teu mercado-alvo, mais completo tende a ser o seu produto ou o seu serviço. Mas, como exemplo, essas cinco dificuldades aqui podem ilustrar um pouco exemplos de dores. Para cada dor, o seu grupo deveria pensar em coisas que aliviam essa dor, que basicamente são soluções, né? Então, acesso físico. Eu poderia pensar em venda online. Então, o cliente não pode ir até a loja, ele pode comprar via internet, né? Ou alguém pode comprar para ele, algum familiar pode comprar para ele. Uma outra solução de acesso físico pode ser vendas domiciliares. Então, se o cliente não pode ir até a loja vai até o cliente, né? Tem algumas pessoas da terceira idade que não têm muita familiaridade com a internet. Ou talvez não tenha alguém na família que queira ou que tenha paciência de fazer essa compra online. Então, tudo bem, você vai ter aqui uma solução de venda domiciliar. Acesso financeiro, eu posso pensar em financiamentos, parceiros aqui que vão financiar a compra desses produtos e serviços. No caso de dúvida sobre um item, eu posso oferecer serviço de recomendação. Então, eu tenho dúvida sobre um determinado aparelho que vai, por exemplo, medir a pressão. Qual aparelho de medição de pressão é mais recomendado para aquela pessoa, né? Então, eu posso colocar no site alguns serviços de recomendações. Pessoas que gostaram, pessoas que não gostaram, pessoas que indicam ou que indicam para uma determinada situação. Eu poderia colocar um serviço de recomendações, né? No caso aqui de soluções não inteligentes, que é feio, eu poderia fazer aqui parcerias com designers. Designers pensaria um pouco melhor no dia a dia desse meu público-alvo aqui, e proporia soluções que funcionem e que tenham um aspecto visual muito mais adequado, muito mais atrativo para esse público. Então, essa parte aqui você pensa nas dores e nas soluções para essas dores. Para a ideia ficar muito mais completa, para a ideia de negócios ficar muito mais forte, ter muito mais vantagem competitiva perante a concorrência, a gente pensa também nos ganhos. Aqui são os ganhos adicionais. O cliente, muitas vezes, ele nem está esperando isso, e quando ele percebe que aquele produto ou aquele serviço tem aquele benefício, ele vai olhar com muito mais carinho para aquela proposta de valor. Então, o que a gente pensa aqui? Em ganhos adicionais. O que a gente poderia oferecer a mais para esse cliente? O que eu pensei? Pensei, por exemplo, em viagens, né? Normalmente, o público da terceira idade ele gosta de viajar. Então, por que não oferecer algumas soluções aí de viagem? Poderia também oferecer participação em eventos sociais. Tem muitos eventos sociais, né, em qualquer cidade, aí poderia ter muito mais, mas de qualquer forma, o meu público poderia ter acesso, saber que estarão ocorrendo esses eventos sociais e participar desses eventos. Poderia pensar também em alguma coisa com parceiro de serviços, né? Eu quero vender itens aqui, itens de segurança, locomoção, vestuário, medicamentos, itens de qualidade de vida.
Mas eu poderia fazer parcerias com algum prestador de serviços, que eu não vou estar vendendo aqui, mas outros prestadores de serviços poderiam oferecer esse serviço para o meu público-alvo. Poderia oferecer também entrega grátis. Muitas vezes, a parte mais cara dessa transação poderia ser o frete. Então, o cliente ele pode comprar o produto, em alguns casos eu poderia oferecer até a entrega grátis. Que são exemplos de ganhos que eu poderia oferecer para o meu cliente, e para cada ganho você tem que criar aqui o que o autor dessa ferramenta chamou de criadores de ganho. Você deveria pensar em como você vai oferecer esses ganhos aqui. No caso de eventos sociais, eu poderia fazer parcerias com organizadores de eventos. Então eu vou ter vários organizadores que vão postar os eventos e eu vou convidar a minha base de clientes para participar desses eventos. No caso dos serviços parceiros com serviços, eu poderia fazer parcerias com alguns médicos, parcerias com alguns cuidadores de idosos. Esses profissionais poderiam colocar dicas no meu site, poderiam colocar orientações, né, e depois poderia divulgar o trabalho deles. No caso de viagens, eu poderia fazer parcerias com hotéis que recebem bem o público da terceira idade, poderia fazer parcerias com agências de viagens que estão se especializando, que já são especializadas nesse público. Então eu poderia oferecer um serviço muito mais adequado para o meu público. No caso de entregas grátis, eu poderia oferecer parcerias com algumas empresas, né? Alguns patrocinadores poderiam bancar a entrega para alguns clientes, e em troca disso ele poderia enviar alguma revista, algum anúncio, algum folheto comunicando um pouco do produto dele, mas ele paga a entrega. Então seria uma forma de patrocinar projetos e o cliente ganharia a entrega grátis. Isso aqui é um exemplo fictício, eu nem sei se essa empresa existe, talvez até exista, mas seria uma ideia de negócio que o público da terceira idade teria acesso a produtos e serviços de uma forma muito mais organizada, de uma forma muito mais eficiente e de uma forma muito mais completa. Então, o Canvas da proposta de valor, ele te ajuda a pensar nisso, né? Quando a pessoa não usa essa ferramenta, muitas vezes ela só vai pensar nessa primeira parte. Aí eu vou vender itens, coisas, né? E você, na verdade, o cliente não compra só a coisa em si, ela compra uma série de benefícios que vão resolver, que tem um benefício direto, que vão resolver alguma dificuldade, alguma dor, e principalmente que vai dar algum ganho adicional, vai dar alguma vantagem adicional para que ele volte a comprar. O Canvas da proposta de valor serve para isso, para que você pense na sua ideia de negócio de uma forma muito mais completa, de uma forma muito mais robusta. E com isso, quando você faz isso, quanto mais você pensa, quanto mais você completa o Canvas da proposta de valor, muito mais forte, muito mais competitivo vai ser o seu produto ou o seu serviço.